Minha família organizou uma viagem para a Europa de 3 semanas. Eu ajudei com os preparativos por meses. No aeroporto, minha filha disse: "Mãe, seu passaporte venceu. Você não pode viajar. Fica aí cuidando da casa." Eu sabia que era mentira. Acenei enquanto eles embarcavam, mas quando voltaram. Me chamo Luísa, tenho 64 anos. Me divorciei de Ricardo há 8 anos, mas eles não imaginavam o que eu tinha preparado para recebê-los. O silêncio do aeroporto pareceu mais pesado enquanto assistia meus 2 filhos, genro, nora e 4 netos desaparecerem pelo portão de embarque. Lá se ia a viagem que eu havia ajudado a planejar durante meses. Lá se ia meu dinheiro, que financiou metade dos gastos. E lá se ia a minha dignidade, descartada com uma mentira descarada sobre um passaporte vencido. Voltei para casa sozinha, sentindo o peso dos meus 64 anos. Não derramei uma lágrima sequer durante o trajeto. Divorciada há 8 anos, já havia aprendido que lágrimas não resolvem problemas. Ações, sim. Entrei em casa e olhei para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida. A casa estava estranhamente silenciosa. Foi então que notei a porta do meu escritório entreaberta. Eu sempre a mantinha trancada. Aproximei-me devagar, empurrando a porta com cuidado. A gaveta da minha escrivaninha estava aberta, com documentos revirados. Meu coração acelerou. Ali guardava documentos importantes, inclusive meu passaporte. Sentei-me na cadeira e comecei a revirar os papéis com pressa. Meu passaporte estava bem ali, válido por mais 3 anos. Mas não foi isso que me deixou sem ar. Em uma pasta que mantinha escondida, onde guardava documentos sobre meus investimentos, faltavam papéis. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Abri meu notebook e acessei minha conta bancária. O saldo não batia. Havia uma transferência recente que eu não reconhecia, feita 2 dias antes. 50 mil reais transferidos para a conta de Marina, minha filha. A mesma que, horas atrás, olhou nos meus olhos e mentiu sobre meu passaporte. "Mãe, seu passaporte venceu." A voz dela ecoava na minha cabeça enquanto eu verificava o extrato bancário novamente. Não havia erro. O dinheiro que eu economizara durante anos, que seria usado para uma possível cirurgia de catarata que eu vinha adiando, agora estava na conta dela. Levantei-me com as pernas trêmulas e fui até a cozinha preparar um chá. Precisava pensar. Os dados estavam se conectando como peças de um quebra-cabeça perverso. Vasculhei minha bolsa e encontrei o orçamento da viagem que Marina havia me mostrado semanas atrás. O valor total para a família dela, ela, o marido e 2 filhos, era de pouco mais de 40 mil reais. Coincidência? Voltei ao escritório e verifiquei meu e-mail. Havia um novo, enviado pela agência de viagens, confirmando alterações no pacote. Cliquei e descobri que o plano de viagem havia sido ampliado para incluir estadias em hotéis de luxo em Paris e Roma que não estavam no roteiro original. Sentei-me novamente, sentindo uma mistura de raiva e decepção que quase me sufocava. Meus próprios filhos haviam me roubado e mentido para me deixar para trás. Usaram meu dinheiro para financiar uma viagem de luxo enquanto eu ficava em casa, supostamente porque meu passaporte havia expirado. Olhei para o telefone, pensando em ligar para a polícia. Depois, pensei em ligar para meu advogado. Mas algo me deteve. Precisava entender a extensão dessa traição antes de agir. Liguei para Pedro, meu filho mais novo. Ele atendeu no segundo toque. "Oi, mãe. Já estamos no portão de embarque." "Pedro, esqueci de perguntar. Vocês vão ficar em qual hotel em Paris mesmo?" Houve uma pequena pausa. "No mesmo de sempre, mãe. Aquele que está no roteiro." Mais uma mentira. O e-mail da agência mostrava claramente uma mudança para o Le Grand Hotel Paris. 5 estrelas, com vista para a Torre Eiffel. Ah, claro. E vocês conseguiram aquele desconto que estavam negociando? Sim, ficou bem em conta. Olha, mãe, preciso desligar. Estão chamando para o embarque. Desliguei o telefone com uma calma que não combinava com a tempestade dentro de mim. 3 mentiras em menos de 5 minutos. O desconto não existia. O hotel não era o mesmo. E eu duvidava que estivessem chamando para o embarque naquele momento. Respirei fundo e olhei para meu passaporte, ainda válido. Estava claro que precisava de mais informações. Foi quando lembrei que ainda tinha acesso ao e-mail de Pedro.
Ele havia me pedido para verificar uma confirmação de pedido enquanto estava viajando a trabalho meses atrás e nunca havia trocado a senha. Acessei a conta e encontrei toda a troca de e-mails entre ele e Marina. Mensagens que revelavam um plano cuidadosamente arquitetado para me deixar de fora da viagem. Ela vai atrasar tudo, dizia Marina em um dos e-mails. E já está velhinha, não vai aguentar o ritmo. Além disso, com o dinheiro dela podemos ficar em lugares melhores. A resposta de Pedro foi o que mais doeu. Concordo. Inventa que o passaporte dela venceu. Ela nem vai conferir. Fechei o notebook, sentindo um nó na garganta. Eu que criara aquelas crianças sozinha depois que Ricardo me deixou por uma mulher 20 anos mais jovem. Eu que trabalhara dobrado para garantir que nada lhes faltasse. Eu que adiei meus sonhos para realizar os deles. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. Observei meu rosto, as marcas que o tempo havia deixado. Velhinha que não aguenta o ritmo, repetiu minha mente. Endireitei os ombros e levantei o queixo. Não era assim que me via. E não era assim que permitiria ser tratada. Voltei ao escritório e liguei para Cláudia, minha amiga de longa data e advogada de confiança. Cláudia, preciso da sua ajuda, mas não quero agir impulsivamente. Contei tudo a ela, que ouviu em silêncio. Luísa, você tem várias opções. Podemos entrar com uma ação por apropriação indébita, cancelar seus cartões, congelar suas contas. Não, interrompi. Quero algo mais, educativo. Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma risada suave. Entendo. Você quer que eles aprendam a lição sem destruir a família. Exatamente. Quero meu dinheiro de volta, claro. Mas mais do que isso, quero respeito. Ficamos conversando por quase 1 hora, elaborando um plano. Quando desliguei, sentia-me mais leve, mais forte. Eles estariam fora por 3 semanas. Tempo suficiente para preparar uma recepção que jamais esqueceriam. Guardei meu passaporte na bolsa e peguei o telefone. Tinha ligações importantes para fazer. Começando pela imobiliária que administrava os 3 apartamentos que eu alugava. Propriedades que meus filhos desconheciam, pois eram fruto de uma herança que recebi após o divórcio, e optei por manter em segredo. Bom dia, Sr. Oliveira. Precisarei do relatório completo dos últimos 12 meses e gostaria de discutir algumas mudanças nos contratos. Enquanto falava, uma sensação de poder crescia dentro de mim. Não era raiva, nem desejo de vingança. Era a certeza de que era hora de estabelecer novos termos na minha relação com meus filhos. Termos baseados em respeito mútuo, não em manipulação. Eles haviam me subestimado, pensando que uma mulher de 64 anos seria fácil de enganar. Mal sabiam que aquela velhinha tinha mais recursos e determinação do que imaginavam. E quando voltassem da Europa, descobririam exatamente com quem estavam lidando. Após aquela primeira noite, dormi surpreendentemente bem. Acordei com um propósito claro e uma tranquilidade que não sentia há anos. Preparei meu café da manhã com calma, saboreando cada gole enquanto organizava mentalmente os próximos passos do meu plano. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu banco e solicitar um extrato detalhado dos últimos 6 meses. Precisava entender exatamente como Marina havia conseguido acesso à minha conta. Enquanto aguardava o documento por e-mail, decidi fazer um inventário completo do que realmente possuía. Ricardo sempre foi o responsável pelas finanças durante nosso casamento. Quando nos divorciamos, tive que aprender às pressas sobre investimentos, impostos e gestão patrimonial. Foi um período difícil, mas me obrigou a crescer. E cresci mais do que meus filhos imaginavam. Além da casa onde morava, completamente quitada, eu possuía 3 apartamentos que alugava no centro da cidade, uma pequena chácara nos arredores que herdei da minha tia Amélia há 5 anos, e investimentos diversificados que me garantiam uma renda confortável. Somado à minha aposentadoria como professora universitária, eu tinha uma situação financeira sólida que fazia questão de não ostentar. O extrato do banco chegou e, analisando-o cuidadosamente, descobri algo perturbador. Não foi apenas uma transferência que Marina havia feito. Nos últimos 3 meses, pequenas quantias entre R$1.000 e R$3.000 haviam sido sacadas da minha conta. Somadas, chegavam a quase R$20.000, além dos 50.000 da transferência maior. Como ela conseguiu? Murmurei para mim mesma, sentindo o estômago apertar. Foi quando notei um padrão.
Todos os saques ocorreram em dias em que Marina vinha me visitar, sempre trazendo algum doce ou se oferecendo para me ajudar com compras. "Deixa eu ver se tem alguma conta para pagar, mãe", ela dizia, pegando meu celular para verificar os aplicativos. Lembrei-me então de um dia específico, há cerca de 4 meses, quando ela insistiu para que eu instalasse o aplicativo do banco no meu celular. "É mais prático, mãe. Você não precisa ir à agência para tudo." Foi ela quem configurou tudo, inclusive a senha de acesso. Na época, achei um gesto de carinho, uma filha preocupada com o conforto da mãe, já velhinha. Agora, percebia que fora o primeiro passo para ter acesso aos meus recursos. Peguei o telefone e liguei para o gerente do banco. "Senhor Mendes, preciso fazer algumas alterações urgentes na minha conta." Expliquei a situação sem entrar em detalhes familiares e solicitei o bloqueio imediato de qualquer transação que não fosse feita pessoalmente por mim, na agência, com apresentação de documento. Também pedi o cancelamento de todos os cartões adicionais e a mudança de todas as senhas. "A senhora deseja registrar um boletim de ocorrência por fraude?" perguntou ele, preocupado. Hesitei por um momento. "Não neste momento. Tenho meus motivos. Após resolver a questão bancária, precisava entender melhor a extensão do meu patrimônio. Liguei para Antônio, meu contador há mais de 10 anos. "Antônio, preciso de um relatório completo sobre meus investimentos e propriedades. Valor atual, rendimentos mensais, tudo." "Algum problema, dona Luísa?" "Não, apenas uma reorganização. E preciso disso com urgência." Enquanto aguardava o relatório, decidi visitar cada uma das minhas propriedades. O primeiro apartamento ficava a 20 minutos de carro. Era um local agradável, ocupado por um jovem casal com um bebê. Observei o prédio do outro lado da rua, lembrando que há 3 anos, quando comprei o imóvel, Pedro havia questionado o desperdício de dinheiro. "Mãe, para que investir em imóveis? Você já tem onde morar, por que não aproveita a vida?" Na época, apenas sorri e mudei de assunto. Eu sabia que aproveitar a vida, na visão dele, significava distribuir meu dinheiro entre ele e a irmã. Continuei dirigindo e visitei as outras propriedades. A pequena chácara foi a última parada. O caseiro, seu Joaquim, me recebeu com um sorriso. "Dona Luísa, que surpresa boa! Está tudo em ordem como a senhora pediu." Caminhamos pelo terreno enquanto ele me mostrava as melhorias que havia feito. O pomar estava florido e o pequeno lago artificial que mandei construir estava pronto. "Ficou mais bonito do que eu imaginava", comentei. "A senhora vai se mudar para cá?" perguntou ele com gentileza. "Talvez, seu Joaquim. Estou repensando muitas coisas na minha vida." Voltei para casa ao entardecer, com a mente fervilhando de ideias. O relatório do contador havia chegado por e-mail e os números eram ainda melhores do que eu esperava. Meus investimentos haviam crescido significativamente nos últimos anos. Sorri ao lembrar da expressão que meus filhos usavam quando falavam de mim com amigos. "Minha mãe é professora aposentada." Como se isso resumisse quem eu era. Como se uma mulher de 64 anos fosse apenas um título profissional do passado, sem ambições ou realizações presentes. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Cláudia. "Luísa, consegui aqueles documentos que você pediu. Podemos nos encontrar amanhã?" "Claro. No café de sempre, às 10. "Perfeito. E Luísa, o que você está planejando vai dar muito certo." Desliguei com um sorriso no rosto. Cláudia sempre me entendia. Foi ela quem me incentivou a investir depois do divórcio, quando eu estava perdida e insegura sobre meu futuro. Na manhã seguinte, encontrei-a no café. Ela estava elegante como sempre, com seus 70 anos muito bem vividos. Divorciada como eu, Cláudia havia construído uma carreira sólida e era um exemplo de mulher independente. "Aqui estão os documentos", disse ela, entregando-me uma pasta. "São os modelos de contrato que você pediu e algumas sugestões de como proceder legalmente." Abri a pasta e examinei os papéis. Eram contratos de locação, procurações e documentos relacionados à transferência de bens. "E este", continuou ela, entregando-me outro envelope, "é o resultado da pequena investigação que pedi ao meu sobrinho detetive." Abri o envelope com curiosidade. Dentro havia fotos e relatórios detalhados sobre as atividades dos meus filhos nos últimos meses. Encontros secretos,
conversas com um corretor de imóveis, visitas a lojas de luxo com compras significativas. Eles estão planejando isso há mais tempo do que imaginei, comentei, sentindo um aperto no peito. Sim, mas não é só isso. Cláudia apontou para uma série de fotos. Veja onde Marina foi 3 vezes no último mês. As fotos mostravam minha filha entrando em um escritório de advocacia especializado em direito sucessório. Especialistas em heranças. Ela está planejando o futuro sem você, Luísa. Provavelmente verificando o que pode ou não herdar e como acelerar o processo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas a viagem. Meus filhos estavam literalmente me descartando de suas vidas, me vendo apenas como uma fonte de recursos. O que mais me impressiona, continuei, é que sempre fui generosa com eles. Nunca neguei ajuda quando precisaram. Esse é exatamente o problema, respondeu Cláudia. Você foi generosa demais e eles passaram a encarar isso como obrigação sua, não como um gesto de amor. Ela estava certa. Desde o divórcio, compensei minha sensação de fracasso como esposa sendo uma mãe excessivamente presente e generosa. Quando Pedro quis abrir seu negócio, dei o capital inicial. Quando Marina se casou, ajudei com a entrada do apartamento. Eu estava sempre disponível para cuidar dos netos, para emprestar dinheiro, para resolver problemas. Você sabe o que precisa fazer agora, não é? Perguntou Cláudia. Assenti, determinada. Estabelecer limites que deveriam ter existido há muito tempo. Passei o resto do dia organizando documentos e fazendo ligações. Contratei uma empresa de segurança para instalar um novo sistema em minha casa. Troquei todas as fechaduras e contratei um serviço de monitoramento 24 horas. À noite, sentada no meu escritório, elaborei um cronograma detalhado para as próximas 2 semanas. O tempo que faltava para o retorno da minha família. Cada dia tinha um objetivo específico, cada ação um propósito claro. No dia seguinte, fui ao cartório e alterei meu testamento. Não deserdei meus filhos. Não queria punição, mas educação. Em vez disso, estabeleci condições claras para o acesso à herança, incluindo a obrigatoriedade de cuidados pessoais e demonstração de respeito. Qualquer evidência de abuso financeiro ou negligência resultaria em perda dos direitos. Depois, visitei uma clínica oftalmológica e agendei minha cirurgia de catarata para a semana seguinte. Usando meu próprio dinheiro, não o que estava reservado e que Marina havia roubado. A recuperação é rápida, explicou o médico. Em poucos dias a senhora estará enxergando perfeitamente. Ótimo, respondi. Quero ter uma visão muito clara quando receber minha família de volta. Nos dias seguintes, continuei executando meu plano. Abri uma nova conta em outro banco, transferi a maior parte dos meus recursos e configurei um sistema de gestão patrimonial mais seguro. Cláudia me ajudou a redigir procurações específicas, garantindo que nenhum de meus filhos pudesse tomar decisões por mim sem meu consentimento expresso. Também contratei uma assistente pessoal, Renata, uma mulher de meia idade, eficiente e discreta, para me ajudar com questões práticas e para servir como testemunha se necessário. Uma semana antes do retorno da minha família, recebi um e-mail de Marina. Era a primeira comunicação desde que haviam partido. Mamãe, está tudo bem por aí? A viagem está maravilhosa. Paris é um sonho e as crianças estão amando. Anexei algumas fotos. Beijos. As fotos mostravam exatamente o que eu esperava. Minha família em hotéis de luxo, restaurantes caros e lojas exclusivas. Em uma delas, Marina exibia uma bolsa de grife que custava mais do que o salário médio mensal de um trabalhador brasileiro. Não respondi. Em vez disso, salvei o e-mail como evidência adicional da fraude. Meu silêncio aparentemente a preocupou, pois no dia seguinte recebi uma mensagem de Pedro. Mãe, a Marina disse que você não respondeu o e-mail. Está tudo bem? Não precisa se preocupar com nada. Estamos aproveitando muito. Você ia ficar cansada com tantos passeios. A condescendência em suas palavras era quase palpável. Novamente, guardei a mensagem sem responder. Deixei que a ansiedade crescesse do outro lado do oceano. 3 dias antes do retorno deles, recebi um telefonema inesperado. Era o gerente do banco, onde Marina havia feito as transferências. Dona Luísa, sua filha está tentando fazer uma nova transferência da sua conta. Como a senhora solicitou, bloqueamos a operação.
mas ela está bastante insistente, alegando que tem sua autorização. Obrigada por me avisar. Mantenha o bloqueio e, por favor, registre essa tentativa. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Marina, finalmente decidida a falar diretamente comigo. Mãe, estou tentando fazer uma transferência para comprar presentes para você e não estou conseguindo. Aconteceu alguma coisa com sua conta? A facilidade com que ela mentia era impressionante. Mantive a voz calma. Que transferência, filha? Da sua conta para a minha. Para comprar aqueles chocolates belgas que você adora. Quanto você estava tentando transferir, Marina? Houve uma pausa breve. Só 10 mil reais. 10 mil reais em chocolates? Perguntei, ainda mantendo a voz serena. Não, mãe. É que tem outras coisas também. Um cachemire lindo que vi para você. Algumas lembrancinhas. Entendo. Bom, deve haver algum problema no sistema do banco. Quando vocês voltarem, resolvemos isso. Mas, mãe, precisamos comprar amanhã. É nosso último dia. Sinto muito, filha. Vocês vão ter que usar o próprio dinheiro desta vez. Desliguei antes que ela pudesse protestar mais. Minutos depois, recebi uma ligação de Pedro, claramente agitado. Mãe, a Marina me contou que você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, filho. Só estou cansada de ser tratada como uma carteira ambulante. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ele falou novamente, sua voz estava tensa. Do que você está falando? Conversamos quando vocês voltarem, Pedro. Aproveite seus últimos dias na Europa. Afinal, foi para isso que pegaram meu dinheiro, não é? Desliguei e desliguei o celular. Já havia dito o suficiente para que eles entendessem que algo havia mudado. O resto da conversa deveria acontecer pessoalmente, olhos nos olhos. Na véspera do retorno deles, fiz os preparativos finais. Renata me ajudou a organizar a casa exatamente como eu queria. Sobre a mesa da sala, coloquei pastas organizadas com todos os documentos relevantes. Extratos bancários destacando as transferências não autorizadas, cópias do meu passaporte válido, prints dos e-mails trocados entre Marina e Pedro, relatórios do detetive e o novo modelo de relacionamento familiar que eu proporia. Também preparei uma pequena surpresa no quarto de hóspedes, que Marina e a família costumavam usar quando vinham me visitar. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Não havia mais raiva ou mágoa, apenas a serenidade de quem sabe exatamente o que quer e como conseguir. Na manhã seguinte, levantei-me cedo e me preparei com cuidado. Escolhi um vestido elegante, maquiei-me discretamente e coloquei uma joia que havia comprado para mim mesma na semana anterior. Um colar de pérolas que simbolizava meu renascimento. Olhando-me no espelho, vi uma mulher confiante, determinada e em pleno controle de sua vida. Não era a velhinha que meus filhos descreveram em seus e-mails. Era Luísa, 64 anos, dona do seu destino e pronta para redefinir seu lugar na família. O voo deles chegaria às 14 horas. Eu não iria buscá-los no aeroporto como sempre fazia. Em vez disso, esperaria em casa, sentada na minha poltrona favorita, com uma taça de vinho branco e a certeza de que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Pontualmente às 16 horas, ouvi o som de carros estacionando em frente à minha casa. Tomei o último gole do meu vinho branco e coloquei a taça sobre a mesa lateral. Respirei fundo, ajustei meu colar de pérolas e mantive-me sentada em minha poltrona, as costas eretas, as mãos repousando tranquilamente sobre o colo. Vozes animadas se aproximavam, misturadas ao som de malas sendo arrastadas. A chave girou na fechadura, mas a porta não abriu. Ouvi Marina resmungar do lado de fora. A chave não está funcionando. Logo em seguida, a campainha tocou. Renata, que estava na cozinha, olhou para mim em busca de confirmação. Assenti levemente e ela foi atender. Boa tarde, ouvi a voz educada de Renata. Em que posso ajudá-los? Quem é você? A voz confusa de Marina chegou até mim. Esta é a casa da minha mãe. Ah, vocês devem ser os familiares da Dona Luísa. Ela está aguardando na sala. Por favor, deixem as malas aqui na entrada. Renata conduziu-os até onde eu estava. Primeiro entrou Marina, seguida pelo marido e os 2 filhos adolescentes. Depois veio Pedro com a esposa e suas gêmeas de 10 anos. Todos pareciam confusos e levemente irritados. Mãe, quem é essa mulher? E por que trocou a fechadura?
Marina perguntou imediatamente, sem sequer me cumprimentar. Observei-os por um momento antes de responder. Estavam bronzeados, bem vestidos, com roupas claramente novas e caras. Marina exibia a bolsa de grife que havia aparecido nas fotos. Boa tarde para vocês também. Tiveram uma boa viagem? Perguntei com calma. Eles se entreolharam, desconcertados com minha tranquilidade. Foi ótima, vovó. Uma das gêmeas de Pedro se adiantou, excitada. Vimos a Torre Eiffel e comemos muitos doces. Que maravilha, querida. Sorri genuinamente para minha neta. As crianças não tinham culpa das ações dos pais. Depois quero ouvir tudo sobre suas aventuras. Voltei minha atenção para os adultos. Esta é Renata, minha assistente pessoal. Contratei-a enquanto vocês estavam fora. Quanto às fechaduras, sim, foram trocadas. Tive que fazer algumas mudanças de segurança recentemente. Assistente pessoal? Pedro repetiu incrédulo. Mãe, desde quando você precisa de uma assistente? Isso deve estar custando uma fortuna. Menos do que 50 mil reais, com certeza. Respondi calmamente, observando as expressões deles. Marina empalideceu visivelmente. Mãe, do que você está falando? Por que não se sentam? Indiquei o sofá à minha frente. Crianças, Renata preparou um lanche especial na cozinha para vocês. Tem bolo de chocolate e sorvete. As crianças saíram animadas, seguindo Renata. Quando estávamos apenas os adultos, apontei para as pastas organizadas sobre a mesa de centro. Antes de começarmos a falar sobre a maravilhosa viagem de vocês, gostaria que dessem uma olhada nisso. Ninguém se moveu para pegar as pastas. O clima na sala havia mudado drasticamente. A animação da chegada deu lugar a uma tensão palpável. Do que se trata isso, mãe? Pedro finalmente perguntou. Uma pequena auditoria que realizei enquanto vocês estavam na Europa. Muito educativa. Descobri, por exemplo, que meu passaporte não está vencido. Peguei o documento de uma das pastas e o mostrei. Vence apenas daqui a 3 anos. Marina trocou um olhar nervoso com o marido. Também descobri, continuei, transferências não autorizadas da minha conta bancária para a sua, Marina. 50 mil reais 2 semanas antes da viagem, além de pequenos saques nos meses anteriores que somam aproximadamente 20 mil. Mãe, eu posso explicar. Levantei a mão, interrompendo-a. Também encontrei e-mails muito interessantes trocados entre vocês dois, discutindo como me deixar para trás enquanto gastavam meu dinheiro em hotéis de luxo e restaurantes estrelados. Abri uma das pastas e retirei algumas folhas impressas. Ela vai atrasar tudo, li em voz alta. E já está velhinha, não vai aguentar o ritmo. Além disso, com o dinheiro dela, podemos ficar em lugares melhores. Estas foram suas palavras, Marina. Virei-me para Pedro, e sua resposta foi igualmente reveladora. Concordo. Inventa que o passaporte dela venceu. Ela nem vai conferir. O silêncio na sala era absoluto. Os rostos dos meus filhos estavam pálidos, enquanto seus cônjuges pareciam extremamente desconfortáveis. Isso é invasão de privacidade, Pedro finalmente disse, tentando soar indignado, mas sua voz traía seu nervosismo. Não, filho. Invasão é acessar minha conta bancária sem permissão. Invasão é mentir para me deixar para trás enquanto roubam meu dinheiro. Marina começou a chorar, sempre sua tática favorita quando confrontada. Mãe, não foi bem assim. Nós só achamos que seria muito cansativo para você. Por favor, Marina, tenha a dignidade de não continuar mentindo. Minha voz permanecia calma, mas firme. Vocês deliberadamente me enganaram, roubaram meu dinheiro e me excluíram de uma viagem que eu ajudei a planejar e parcialmente financiei. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim que eu mesma cuidava. Quando me virei, minha postura era ereta, meu olhar direto. Eu poderia ter chamado a polícia. Poderia ter entrado com uma ação judicial contra vocês por apropriação indébita, mas decidi que há uma lição mais importante a ser aprendida aqui. Voltei a sentar-me e abri outra pasta. Esta pasta contém documentos relacionados ao meu patrimônio atual. Acredito que será uma surpresa para vocês, considerando suas visitas recentes a um advogado especializado em heranças, Marina. Retirei alguns papéis e os entreguei a eles. Como podem ver, além desta casa, possuo 3 apartamentos no centro da cidade,
uma chácara nos arredores e investimentos que me rendem o suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 30 anos, se eu assim desejar. Os olhos dele se arregalaram ao examinar os documentos. Era claro que não faziam ideia da extensão do meu patrimônio. Isso é verdade? Pedro gaguejou. Cada centavo. Construí isso silenciosamente enquanto vocês me viam apenas como uma professora aposentada que servia de babá para seus filhos e caixa eletrônico para suas necessidades. Marina parou de chorar. Sua expressão agora era de puro choque. Mas por que nunca nos contou? Por que deveria? Para que vocês pudessem planejar como gastar também esse dinheiro? Balancei a cabeça. O que me traz ao próximo ponto. Retirei outro conjunto de documentos da pasta. Este é meu Novo Testamento, registrado em cartório na semana passada. Não os deserdei, se é essa a preocupação. Mas estabeleci condições muito claras para que vocês tenham acesso a qualquer parte da minha herança no futuro. Condições? O marido de Marina finalmente se manifestou, visivelmente desconfortável. Sim, por exemplo, qualquer evidência de abuso financeiro, manipulação ou abandono resultará na perda automática dos direitos sucessórios. O documento está bem detalhado, podem ler depois. Entreguei cópias do testamento a cada um deles. Enquanto folheavam, continuei. Também realizei algumas mudanças práticas imediatas. Primeiro, como já notaram, as fechaduras da casa foram trocadas. Vocês não têm mais livre acesso à minha residência. Se quiserem visitar, precisam ligar antes. Mãe, isso é ridículo, protestou Pedro. Somos sua família. Sim, são. E famílias respeitam umas às outras. Não roubam, não mentem, não manipulam. Fiz uma pausa. Segundo, recuperei o controle total das minhas finanças. Troquei de banco, cancelei todos os acessos que vocês tinham às minhas contas e cartões. Marina parecia prestes a protestar, mas conteve-se quando ergui a mão. Terceiro, fiz a cirurgia de catarata que vinha adiando. Aquela para a qual estava guardando os 50 mil reais que você transferiu para sua conta, Marina. Você fez a cirurgia? Ela perguntou surpresa. Sim, agora enxergo com uma clareza que não tinha há anos, em todos os sentidos. Renata entrou silenciosamente na sala com uma bandeja de café, serviu a todos e retirou-se discretamente. Mas o mais importante, continuei após um gole de café, é o novo modelo de relacionamento que estou propondo. Entreguei a eles a última pasta, que continha um documento simples intitulado Termos de Convivência Familiar. Isso não é um contrato legal, mas um acordo moral entre nós. Estabelece expectativas claras sobre respeito, honestidade e apoio mútuo. Se desejarem manter um relacionamento comigo, esses termos não são negociáveis. O marido de Pedro, que até então permanecera em silêncio, tomou a palavra. Dona Luísa, acho que isso tudo é um exagero. Foi apenas uma viagem. Não, Roberto, não foi apenas uma viagem. Foi o culminar de anos de desrespeito e manipulação. Foi a gota d'água que me fez perceber que precisava estabelecer limites claros. Olhei diretamente para meus filhos. Eu os amo profundamente. Sempre amei. Dediquei minha vida a vocês, especialmente depois que seu pai nos deixou. Mas amor não significa permitir que me tratem como uma idiota inútil ou como um caixa eletrônico. As lágrimas de Marina recomeçaram, mas desta vez pareciam genuínas. Pedro olhava fixamente para o chão, incapaz de me encarar. Quanto ao dinheiro que você transferiu sem autorização, Marina, tenho uma proposta. Você pode devolvê-lo integralmente em 30 dias, ou pode optar por fazer trabalho voluntário no asilo municipal por 6 meses, todos os sábados. A escolha é sua. Trabalho voluntário? Ela perguntou incrédula. Sim. Talvez conviver com idosos que foram realmente abandonados por suas famílias lhe deu uma nova perspectiva. Levantei-me, sinalizando que a conversa inicial estava encerrada. Agora vocês devem estar cansados da viagem. Seus quartos estão prontos, mas há uma pequena mudança. Conduzi-os pelo corredor até o quarto de hóspedes que Marina e família costumavam usar. Ao abrir a porta, revelei que o espaço havia sido transformado em um escritório confortável, com uma escrivaninha elegante, estantes de livros e uma poltrona de leitura. Como podem ver, redecorei.
Este agora é meu novo espaço de trabalho. Renata encontrou um hotel excelente a 2 quadras daqui, caso queiram ficar na cidade por alguns dias. Você está nos expulsando? Marina perguntou, chocada. Não, querida. Estou apenas estabelecendo novos limites. Vocês são bem-vindos para jantar, para visitas, para momentos em família. Mas não residem aqui, têm suas próprias casas. E agora eu tenho meu próprio espaço, inteiramente meu. O choque nos rostos deles era evidente. Pela primeira vez na vida, eu estava priorizando minhas necessidades e meu bem-estar. Quanto às crianças, acrescentei, suavizando minha expressão, continuarei sendo a avó amorosa que sempre fui. Elas podem me visitar quando quiserem, podem dormir aqui nos fins de semana. Elas não têm culpa das escolhas dos pais. Mãe, Pedro finalmente falou, sua voz embargada. Nós realmente estragamos tudo, não foi? Aproximei-me e toquei seu rosto gentilmente. Sim, filho, vocês estragaram. Mas agora têm a chance de consertar, se realmente quiserem. Marina se aproximou hesitante. Desculpe, mãe, Nós nunca deveríamos ter feito isso. Não deveriam. Mas o importante agora é o que faremos daqui para frente. Renata apareceu discretamente no corredor. Dona Luísa, o jantar está pronto quando a senhora quiser servir. Obrigada, Renata. Virei-me para minha família. Preparei uma refeição especial para celebrar o retorno de vocês. Depois, podemos conversar mais sobre o futuro. Sobre um futuro baseado em respeito mútuo. Enquanto caminhávamos para a sala de jantar, onde as crianças já aguardavam animadas, senti uma leveza que não experimentava há anos. Não havia ódio em meu coração, apenas a certeza tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo e sua voz. Aquela mulher de 64 anos, que eles julgaram frágil e manipulável, havia se transformado em alguém que eles mal reconheciam. Uma mulher forte, determinada e perfeitamente capaz de traçar seu próprio caminho. O jantar seria o primeiro passo de uma nova jornada para nossa família. Uma jornada onde eu não seria mais a figura secundária. A velhinha útil apenas para servir aos interesses dos outros. Seria um igual, respeitada por minha experiência, minha sabedoria e, sim, por meus limites claramente estabelecidos. Quando todos se sentaram à mesa, ergui minha taça em um brinde. A família, disse simplesmente, e a novos começos. Seus olhares ainda mostravam confusão e desconforto, mas também algo novo. Respeito. Era tudo o que eu queria. E era apenas o começo. A semana seguinte ao retorno da minha família foi um período de ajustes profundos para todos nós. O jantar daquela primeira noite havia terminado com uma mistura de tensão e reflexão silenciosa. As crianças, alheias à complexidade da situação, dominaram a conversa com histórias animadas sobre a Europa, enquanto os adultos trocavam olhares carregados de significado. Na manhã seguinte, acordei cedo como de costume. Preparei meu café e fui sentar-me na varanda dos fundos, apreciando o nascer do sol no meu pequeno jardim. Para minha surpresa, ouvi passos se aproximando. Era Pedro, ainda de pijama, parecendo não ter dormido bem. Posso me juntar a você, mãe? Perguntou hesitante. Indiquei a cadeira ao meu lado. Claro, o café está fresco. Ele se serviu e sentou-se, observando o jardim em silêncio por alguns minutos. Vocês ficaram no hotel ontem? Perguntei, quebrando o silêncio. Pedro assentiu. Sim. Marina ficou furiosa a princípio, mas depois, acho que a ficha realmente caiu para ela. E para você? A ficha caiu? Ele suspirou profundamente. Mãe, eu passei a noite inteira pensando em tudo o que você disse. Em tudo o que fizemos. Fez uma pausa, girando a xícara entre as mãos. Nunca percebi como nossas ações pareciam para você. Como se a víssemos apenas como um recurso, completei suavemente. Não uma pessoa com desejos, sonhos e dignidade própria. Sim, ele admitiu, finalmente me olhando nos olhos. E o pior é que eu nem percebi que estava fazendo isso. Era tão natural para mim pensar que você estava ali apenas para nos ajudar, para facilitar nossa vida. É isso que acontece quando as pessoas envelhecem em nossa sociedade, Pedro. Lentamente, deixam de ser vistas como indivíduos completos e passam a ser definidas apenas por sua utilidade para os mais jovens.
Ficamos em silêncio novamente, observando um beija-flor que visitava as flores do jardim. O que posso fazer para consertar isso, mãe? Ele finalmente perguntou. Comece me vendo como sou. Não como a mãe que cuidou de você na infância. Não como a avó dos seus filhos. Não como uma senhora idosa que precisa de proteção ou supervisão. Veja-me como Luísa, uma mulher de 64 anos, com uma vida plena, interesses próprios e autonomia. Pedro assentiu lentamente. Posso tentar. Realmente posso. Aquela conversa matinal com Pedro foi o primeiro sinal de que algo estava realmente mudando. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma mensagem de Marina perguntando se poderia passar para conversarmos a sós. Concordei, sugerindo o final da tarde. Às 5, Marina chegou. Diferente de seu habitual visual impecável, estava simples, sem maquiagem, aparentando cansaço. Obrigada por me receber, mãe, disse ela quando nos sentamos na sala. Renata serviu chá e se retirou discretamente. Sempre terei tempo para vocês, Marina. Isso nunca mudou. Ela mordeu o lábio, claramente nervosa. Eu passei a noite pensando em tudo, em como eu te tratei. Sua voz falhou. Sabe o que mais me assustou? Perceber que eu realmente acreditava estar certa. Que estava convencida de que você não precisava ir à Europa conosco, que seria um fardo, que seu dinheiro seria melhor aproveitado por nós. É difícil enxergar nossos próprios preconceitos, comentei. Especialmente quando eles nos beneficiam. Eu realmente acreditava que estava pensando no seu bem, continuou ela. Mas agora vejo que estava pensando apenas em mim mesma, no meu conforto, na minha conveniência. E o dinheiro, Marina? Os 50 mil reais que você transferiu sem minha autorização? Ela corou intensamente. Não tenho desculpas para isso. Foi errado. Foi um roubo. Abriu a bolsa e retirou um envelope. Consegui reunir 30 mil. É tudo o que tenho agora. Para o restante, escolho a opção do trabalho voluntário no asilo. Peguei o envelope, surpresa com sua decisão. Tem certeza? Você nunca foi muito afeita a trabalho voluntário. Tenho certeza. Acho que preciso disso. Preciso entender melhor. Naquele momento, vislumbrei algo novo nos olhos de minha filha. Um genuíno desejo de mudança. Não era apenas arrependimento por ter sido pega, mas uma compreensão real do impacto de suas ações. Muito bem, concordei. Falarei com a diretora do asilo amanhã para organizarmos seu voluntariado. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis no comportamento dos meus filhos. Pedro começou a me ligar diariamente, não para pedir favores ou para que eu cuidasse das crianças, mas para realmente conversar, para saber como eu estava, para compartilhar seu dia. Marina iniciou seu trabalho no asilo no sábado seguinte. Voltou para casa exausta e emocionalmente abalada. Como foi? Perguntei quando ela passou para tomar um chá comigo no domingo. Difícil, admitiu. Tem uma senhora lá, Dona Carmen, que me lembrou tanto de você. Ela tem histórias incríveis sobre sua carreira como pianista, mas nenhum dos filhos a visita há anos. Ela me mostrou fotos deles, todos bem-sucedidos, vivendo no exterior. E lá está ela, sozinha, com tanto para compartilhar e ninguém para ouvir. Marina fez uma pausa, os olhos marejados. Fiquei pensando, é isso que queríamos para você? Uma vida onde sua única função fosse nos servir até ser descartada quando se tornasse inconveniente? Não respondi imediatamente. Não era necessário. A pergunta não era para mim, mas para ela mesma. 2 semanas após o retorno deles, organizei um almoço de domingo em casa. Pela primeira vez, não fui eu quem cozinhou tudo. Pedro e Marina insistiram em preparar parte do almoço, e as crianças ajudaram a arrumar a mesa. Durante a refeição, notei que a dinâmica familiar havia mudado. As conversas fluíam mais igualmente, com todos tendo espaço para falar. Minhas opiniões eram solicitadas e respeitadas, não por obrigação, mas por genuíno interesse. Mãe, Pedro comentou em determinado momento, você mencionou no mês passado que gostaria de fazer aquele curso de fotografia. Você se inscreveu? Fiquei surpresa que ele lembrasse. Havia comentado isso brevemente, meses antes da viagem. Ainda não, respondi. Estava focada em outras coisas nas últimas semanas. Devia se inscrever, incentivou ele. Vi que as inscrições estão abertas até sexta-feira.
Se quiser, posso te ajudar com o processo online. Era um pequeno gesto, mas significativo. Pedro estava demonstrando interesse pelas minhas vontades, pelos meus planos independentes. Após o almoço, Marina pediu para falar comigo em particular novamente. Fomos para meu novo escritório, o antigo quarto de hóspedes. Mãe, estive pensando muito sobre o que aconteceu, sobre como chegamos a esse ponto, começou ela, sentando-se na poltrona junto à janela. E percebi que vinha tratando você como minha mãe tratava minha avó. Isso capturou minha atenção imediatamente. Minha ex-sogra havia passado seus últimos anos sendo transferida de casa em casa entre os filhos, sem voz ativa, sem autonomia. É um ciclo, não é? Comentei. Tratamos os idosos como nos ensinaram a tratá-los, sem questionar se é correto ou justo. Exatamente. E quero quebrar esse ciclo, mãe. Não quero que meus filhos me vejam tratando você assim, para que depois não me tratem da mesma forma. Foi um momento de clareza para nós duas. Marina não estava mudando apenas por mim, mas por si mesma, pelo seu próprio futuro. No final daquele mês, recebi um convite surpreendente. Pedro e Marina, junto com seus cônjuges, queriam me levar para jantar em um restaurante elegante da cidade. Para comemorar sua cirurgia bem-sucedida, dizia o convite. Aceitei, curiosa sobre o que planejavam. Quando cheguei ao restaurante, encontrei não apenas meus filhos e seus cônjuges, mas também alguns dos meus amigos mais próximos, incluindo Cláudia. O que é isso? Perguntei surpresa com a pequena reunião. Um pedido de desculpas público, explicou Pedro, levantando-se. E uma celebração da incrível mulher que você é. Durante o jantar, meus filhos falaram abertamente sobre como haviam me tratado, sobre os erros que cometeram e sobre o compromisso de fazer melhor dali em diante. Não era apenas uma demonstração para mim, mas uma declaração perante pessoas que me conheciam e respeitavam. Nunca é tarde para aprender, disse Marina ao final, erguendo sua taça. A nossa mãe, que teve a coragem de nos ensinar uma lição que jamais esqueceremos. Foi um gesto simbólico, mas profundamente significativo. Algo estava realmente mudando em nossa dinâmica familiar. No início do segundo mês após seu retorno, percebi que Marina estava levando seu trabalho voluntário no asilo muito a sério. Não apenas cumpria suas horas aos sábados, mas havia começado a visitar algumas senhoras durante a semana também. Estou organizando um pequeno concerto para elas, contou-me entusiasmada. Lembra do meu amigo violinista? Ele concordou em tocar gratuitamente e consegui doações para um lanche especial depois. Seu entusiasmo era contagiante. Isso é maravilhoso, Marina. Posso ajudar de alguma forma? Na verdade, mãe, eu estava pensando... Você não gostaria de dar algumas aulas de literatura para elas? A diretora comentou que muitas adoram ler, mas não tem com quem discutir os livros. A proposta me pegou de surpresa. Marina estava não apenas reconhecendo minha existência para além do papel de mãe e avó, mas valorizando meu conhecimento, minha experiência como professora. Adoraria, respondi sinceramente. Foi assim que, aos poucos, nossa família foi encontrando um novo equilíbrio. Não era perfeito. Ainda havia momentos de tensão. Ainda ocorriam deslizes ocasionais para os velhos padrões. Mas havia um esforço consciente de ambas as partes para construir algo melhor. Pedro, que sempre havia delegado o cuidado das filhas para mim, quando precisava trabalhar nos fins de semana, começou a ajustar seu próprio horário. Não é justo assumir que você está sempre disponível, mãe, explicou ele quando recusei educadamente cuidar das meninas em um sábado, pois tinha minha aula de fotografia. Você tem sua própria vida, seus compromissos. Vou reorganizar minha agenda. O marido de Marina, que sempre havia sido distante e um tanto indiferente comigo, surpreendeu-me ao aparecer sozinho em minha porta numa tarde. Dona Luísa, gostaria de me desculpar pessoalmente, disse ele, visivelmente desconfortável, mas sincero. Eu também compactuei com tudo isso, também a vi como um recurso, não como uma pessoa. Estou aprendendo junto com Marina a fazer melhor. 3 meses após o retorno deles, recebi outra surpresa. Eles haviam se reunido e comprado passagens para uma viagem. Não para eles, mas para mim. É uma viagem para a Grécia, explicou Pedro ao me entregar o envelope. Sabemos que sempre foi seu sonho conhecer Atenas. Mas não estamos indo com você, acrescentou Marina rapidamente. A menos que você nos convide.
Esta viagem é sua, para aproveitar como quiser. Sozinha, com amigos, conosco. A escolha é inteiramente sua. Fiquei emocionada com o gesto, não tanto pelo presente em si, mas pelo que ele simbolizava. O reconhecimento da minha autonomia, dos meus desejos independentes deles. Pensei em convidar Cláudia, comentei, observando suas reações. Sempre quisemos fazer uma viagem juntas. Perfeito, respondeu Marina, sem hesitação. Vocês vão se divertir muito. Não havia decepção em seus rostos, apenas genuíno apoio à minha decisão. Era uma pequena prova de que a mudança era real. Na tarde anterior à minha viagem para a Grécia, sentei-me na varanda com um livro, aproveitando o sol ameno. Renata, que continuava trabalhando para mim 3 vezes por semana, trouxe-me um chá. A senhora parece feliz, observou ela com um sorriso. Estou, confirmei. Não apenas pela viagem, mas por tudo. Sua família realmente mudou. É bonito de se ver. Refleti sobre os últimos meses enquanto saboreava meu chá. Não havia sido um caminho fácil. A confrontação inicial foi dolorosa para todos nós. Houve momentos em que duvidei se havia feito a escolha certa ao expor tão claramente a situação, mas os resultados falavam por si. Meus filhos agora me viam, realmente me viam, como uma pessoa completa, com direitos, desejos e dignidade própria. E eu, por minha vez, havia recuperado não apenas meu dinheiro, mas algo muito mais valioso. Minha voz, minha autonomia, meu lugar legítimo na família. A transformação não havia sido apenas deles, mas também minha. Eu estava mais assertiva, mais confiante, mais disposta a estabelecer limites claros. Havia descoberto uma força interior que sempre esteve ali, apenas aguardando o momento certo para se manifestar. Quando Pedro e Marina chegaram naquela noite com seus filhos para um jantar de despedida antes da minha viagem, observei nossa família reunida ao redor da mesa e senti uma profunda gratidão. Não pelo que havíamos sido, mas pelo que estávamos nos tornando. A transformação, brindei, erguendo minha taça. E a sabedoria de perceber que nunca é tarde demais para mudar. Os sorrisos ao redor da mesa eram genuínos. Os olhares eram de respeito mútuo. Nossa jornada estava longe de terminar, mas o caminho agora era claro. Uma família onde todos os membros, independentemente da idade, eram vistos, ouvidos e respeitados. E para mim, aos 64 anos, era o início de uma nova e emocionante fase da vida. Uma onde eu finalmente ocupava o centro da minha própria história. A viagem à Grécia com Cláudia foi mais do que uma simples experiência turística. Foi um marco em minha nova vida. Durante aquelas 2 semanas, não fui mãe, não fui avó, não fui ex-esposa. Fui apenas Luísa, uma mulher de 64 anos descobrindo o mundo com olhos renovados. Caminhamos pelas ruas de Atenas, exploramos as ilhas, conversamos com locais e outros viajantes. Algumas vezes éramos tratadas com aquela condescendência reservada a senhoras de idade. Guias turísticos que falavam mais alto do que o necessário. Jovens que se ofereciam para carregar nossas bolsas como se fôssemos inválidas. Cláudia e eu trocávamos olhares divertidos nesses momentos, sem nos ofendermos. Eles ainda não entenderam quem somos, comentou ela, enquanto subíamos com vigor as escadas da Acrópole, ultrapassando turistas muito mais jovens que paravam ofegantes no meio do caminho. Talvez nunca entendam até chegarem à nossa idade, respondi. E mesmo assim, alguns continuarão não entendendo. Na última noite em Atenas, sentadas em um pequeno restaurante com vista para o Partenon iluminado, Cláudia ergueu sua taça de vinho. A sua coragem, Luísa, por ter enfrentado seus filhos e por ter se reinventado aos 64 anos. Brindamos e continuamos conversando sobre o futuro. Planos, sonhos, projetos, tínhamos muitos, e a idade não era mais vista como um obstáculo, mas como uma vantagem. Trazíamos conosco décadas de experiência e sabedoria. Quando retornei ao Brasil, senti-me renovada. A casa estava impecável. Pedro e Marina haviam se revezado para cuidar de tudo durante minha ausência, sem que eu precisasse pedir. Havia flores frescas na sala e um bilhete de boas-vindas assinado por toda a família. Na manhã seguinte ao meu retorno, organizei as centenas de fotos que havia tirado durante a viagem. O curso de fotografia estava valendo cada centavo.
Minhas imagens capturavam não apenas os locais, mas emoções, histórias, momentos. O telefone tocou. Era Marina. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Já se recuperou do jet lag? Bom dia, filha. Sim, dormi maravilhosamente bem. Obrigada por cuidarem da casa. Foi o mínimo que podíamos fazer. Escuta, estou ligando para convidar você para um café. Tenho uma novidade para compartilhar. Encontramo-nos 2 horas depois em uma cafeteria no centro da cidade. Marina parecia radiante. Então, qual é a grande novidade? Perguntei após fazermos nossos pedidos. Fui convidada para integrar o conselho diretor do asilo, anunciou ela, os olhos brilhando. Começou como trabalho voluntário para compensar o que fiz, mas acabei me envolvendo profundamente. Agora, poderei ajudar a implementar mudanças reais na instituição. Peguei sua mão sobre a mesa, genuinamente orgulhosa. Isso é maravilhoso, Marina. Realmente maravilhoso. E tem mais, continuou ela, inclinando-se para a frente com entusiasmo. Estou organizando um programa de intercâmbio geracional. Vamos conectar os idosos do asilo com escolas locais para projetos conjuntos. Os idosos compartilham suas histórias e conhecimentos, e os jovens trazem tecnologia e novas perspectivas. Que ideia brilhante! Como surgiu? Marina sorriu, um pouco tímida. Foi inspirado em você, mãe. Em como eu não soube valorizar sua sabedoria, sua experiência. Quero criar espaços onde essa troca seja natural, onde jovens possam ver idosos como pessoas inteiras, não como fardos ou relíquias. Completei suavemente. Exatamente. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu café. Sabe, antes eu via o envelhecimento como algo a ser temido, evitado a todo custo. Agora começo a entender que pode ser uma fase rica, plena de possibilidades. É uma transformação de perspectiva importante, comentei. Para você e para mim. E eu também tinha internalizado muitos estereótipos sobre o que significava ser uma mulher de mais de 60 anos. Como assim? Bem, eu também me via muitas vezes apenas como mãe e avó, como se esses papéis definissem completamente quem eu era. Aceitava ser secundária nas decisões familiares. Aceitava que meus desejos e necessidades viessem depois dos de vocês. Marina assentiu, pensativa. Acho que todos nós caímos nessa armadilha, não é? Os jovens de achar que têm prioridade natural e os mais velhos de aceitar um papel cada vez menor. Nossa conversa continuou por horas, mais profunda e honesta do que qualquer outra que havíamos tido em anos. Quando nos despedimos, senti que finalmente tínhamos uma relação adulta, de igual para igual. Nos meses seguintes, minha vida ganhou um ritmo próprio, independente das necessidades dos meus filhos. Continuei com as aulas de fotografia e comecei a expor meu trabalho em pequenas galerias locais. Iniciei também um projeto fotografando idosos em suas atividades cotidianas, capturando sua dignidade e vitalidade. Uma dessas exposições atraiu a atenção de um jornal local, que publicou uma matéria sobre meu trabalho intitulada Retratos da Idade, uma nova visão da velhice. A repercussão foi surpreendente. Recebi convites para palestras em escolas e universidades, onde compartilhava não apenas meu trabalho fotográfico, mas também minhas reflexões sobre envelhecimento e dignidade. Em uma dessas palestras, conheci Carlos, um professor de história aposentado de 68 anos. Nossa conexão foi imediata. Compartilhávamos interesses, visões de mundo e aquele senso de humor que só vem com décadas de experiência de vida. Começamos a nos encontrar regularmente para caminhadas, exposições, concertos. Não era um romance juvenil, acelerado e consumidor, mas uma relação madura, construída com calma e consciência. Você me faz lembrar que ainda estou vivo, comentou ele certa vez, enquanto caminhávamos pela orla da praia. Não apenas existindo, mas realmente vivendo. Quando o convidei para um jantar em minha casa e apresentei-o à família, percebi como as coisas haviam mudado. Meus filhos o receberam com genuíno interesse, fazendo perguntas sobre sua carreira, seus interesses, tratando-o como um indivíduo completo, assim como agora me tratavam. A vida continuou seu curso, com seus altos e baixos naturais. Houve momentos de tensão, é claro.
Ocasiões em que velhos padrões tentavam ressurgir, em que precisávamos nos lembrar uns aos outros dos novos termos de nossa relação familiar. Um desses momentos ocorreu quando Pedro enfrentou dificuldades financeiras em seu negócio. O antigo Pedro teria simplesmente aparecido em minha porta, explicado a situação e esperado que eu abrisse a carteira sem questionar. O novo Pedro agendou uma conversa formal comigo. Mãe, estou passando por um momento difícil no trabalho e preciso de um empréstimo, explicou ele, apresentando um plano detalhado de como usaria o dinheiro e como me pagaria. Entendo perfeitamente se você não puder ou não quiser me ajudar. É sua decisão e vou respeitá-la qualquer que seja. Analisei o plano, fiz perguntas, sugeri ajustes. No final, decidimos por um empréstimo formal, com contrato e cronograma de pagamento definido. Obrigado, mãe. Não apenas pelo dinheiro, mas por me tratar como um adulto responsável. É o que você é, Pedro. É o que sempre foi, mas nossa dinâmica familiar às vezes obscurecia isso. Em outra ocasião, Marina me convidou para participar de um painel sobre relações intergeracionais no asilo. Sentada ao lado dela, compartilhei nossa história familiar. Não como uma queixa ou exposição, mas como um estudo de caso sobre como preconceitos etários podem infiltrar-se até nas famílias mais amorosas e como é possível superá-los. Depois do evento, uma senhora de cerca de 80 anos aproximou-se de mim, apoiada em sua bengala. Sua história me tocou profundamente, disse ela. Meus filhos me tratam exatamente como os seus a tratavam, mas nunca tive coragem de confrontá-los. Nunca é tarde para começar, respondi, segurando suas mãos enrugadas. O respeito precisa ser cultivado, às vezes exigido, mas sempre é possível. Trocamos contatos e, nas semanas seguintes, ajudei-a a preparar-se para uma conversa difícil, mas necessária, com sua família. Foi o início de um pequeno grupo de apoio informal que começou a se reunir mensalmente em minha casa. Mulheres idosas compartilhando experiências, estratégias, vitórias e derrotas na busca por dignidade e autonomia. No primeiro aniversário do fatídico dia no aeroporto, recebi um presente inesperado de meus filhos. Um álbum meticulosamente organizado com fotos de nossa família ao longo dos anos, com uma inscrição na primeira página. Para nossa mãe, que nos ensinou que amor verdadeiro inclui respeito, e que idade é apenas um número, não uma definição de quem somos. Obrigado por nos dar a chance de aprender, crescer e construir uma família onde todos têm voz. Folheando o álbum com lágrimas nos olhos, refleti sobre a jornada que havíamos percorrido. Não havia sido fácil para nenhum de nós. Exigiu coragem enfrentar padrões estabelecidos por décadas, questionar comportamentos arraigados, vulnerabilizar-se ao admitir erros. Mas os resultados valiam cada momento desconfortável. Minha relação com meus filhos agora era mais profunda, mais autêntica. Eles haviam se tornado aliados na minha busca por uma velhice digna e autônoma, assim como eu sempre fora aliada deles em suas jornadas pela vida. O impacto estendeu-se para além de nossa família imediata. Os netos, observando como os pais me tratavam, absorviam lições valiosas sobre respeito intergeracional. Marina e Pedro, por sua vez, levavam essas mudanças para seus círculos sociais e profissionais. 1 ano e meio após o incidente, recebi um convite para compartilhar minha história em uma conferência sobre envelhecimento ativo. Na plateia, além de profissionais e acadêmicos, estavam meus filhos, seus cônjuges, meus netos, Carlos, Cláudia e várias mulheres do meu grupo de apoio. O envelhecimento não é um declínio, mas uma transformação, concluí minha fala. Traz desafios, certamente, mas também traz dádivas, perspectiva, sabedoria, liberdade das expectativas sociais que nos aprisionam quando jovens. O segredo não é tentar permanecer jovem, mas abraçar plenamente cada fase da vida, exigindo o respeito que merecemos e construindo relações baseadas em reciprocidade genuína. A ovação que recebi aqueceu meu coração. Mas foram os abraços sinceros dos meus filhos após a palestra que realmente significaram tudo. Você é incrível, mãe, sussurrou Marina ao meu ouvido. Obrigada por não desistir de nós. Mais tarde naquela noite,
Carlos e eu caminhávamos tranquilamente pelo parque da cidade, de mãos dadas. "Sabe o que mais me impressiona em você, Luísa?" perguntou ele. "Não é apenas que você enfrentou sua família e estabeleceu limites. É que você fez isso sem rancor, sem destruir relações. Você educou em vez de punir. Foi uma escolha consciente", expliquei. "Poderia ter seguido o caminho da raiva, da vingança, teria sido justificável, mas preferiu o caminho da transformação, para mim e para eles. E criou algo belo no processo." Aquela conversa ficou comigo nos dias seguintes, levando-me a refletir sobre o conceito de legado. Por muito tempo, pensei que meu legado seriam apenas minhas posses materiais, o que deixaria para meus filhos após minha morte. Agora, entendia que meu verdadeiro legado era muito mais profundo. Os valores que demonstrava em vida, as lições que ensinava através das minhas ações, as transformações que catalisava. Em um domingo ensolarado, 2 anos após aquele momento no aeroporto, reunimos toda a família para um almoço em minha casa. Estavam presentes meus filhos e seus cônjuges, todos os netos, Carlos, Cláudia, Renata, que continuava sendo minha assistente e havia se tornado uma amiga querida, e algumas senhoras do meu grupo de apoio. O quintal estava decorado com luzes e flores. A mesa longa acomodava a todos, sem hierarquias, sem lugares de honra, apenas pessoas reunidas em celebração. Quando todos estavam servidos, levantei-me com minha taça. "Quero propor um brinde", anunciei. "Não ao passado, que nos trouxe até aqui com suas lições valiosas, nem ao futuro, que virá com suas próprias alegrias e desafios. Quero brindar ao presente, a este momento exato, onde estamos todos aqui, vivendo plenamente, respeitando-nos mutuamente, construindo juntos uma nova forma de ser família." Os sorrisos ao meu redor eram genuínos, os olhares carregados de compreensão e afeto verdadeiro. "A vida", completei, "em todas as suas fases, com todos os seus desafios e belezas, e a coragem de vivê-la integralmente, independentemente da idade." "A vida", responderam todos em uníssono, erguendo suas taças. Enquanto observava aquela cena, minha família transformada, novos amigos, uma vida reconstruída sobre alicerces de respeito mútuo, senti uma profunda gratidão. Não pelo que havia perdido ou pelo que havia sido tomado de mim, mas pelo que havia conquistado. Minha voz, minha autonomia, meu lugar legítimo no mundo. Aos 64 anos, quando muitos esperavam que eu começasse a me retirar para as sombras da existência, eu havia encontrado uma nova luz, um novo caminho, uma nova força. E o mais importante, havia criado um modelo para outros seguirem. Um exemplo de que envelhecer não significa diminuir, que exigir respeito não significa perder amor, que estabelecer limites não significa erguer muros. Aquela mulher que acenara tristemente no aeroporto enquanto a família embarcava, sem ela não existia mais. Em seu lugar estava eu, Luísa, 66 anos agora, protagonista da minha própria história, arquiteta do meu próprio destino. E, talvez o mais importante, uma ponte entre gerações, mostrando que o respeito mútuo não apenas é possível, mas essencial para relações familiares verdadeiramente significativas. A vida continuaria com seus altos e baixos, seus desafios e surpresas. Mas agora eu a enfrentava com uma certeza inabalável. A idade avançada não era o fim da jornada, mas apenas o início de um novo e emocionante capítulo.